Queridos irmãos e irmãs, graça e paz, amém? Você está feliz por estar na presença do Senhor? Diga amém. Louvado seja Deus, que alegria, que privilégio, de fato esse é um momento especial na nossa vida, quando nós nos reunimos, nos congregamos como igreja do Senhor, para juntos adorarmos ao Senhor, expressarmos a alegria do nosso coração, por tudo que Deus é, por tudo que Ele representa para nós. Esse é o momento em que a nossa alma se eleva, o nosso coração se alegra, o nosso ser respira a doce atmosfera da presença do Senhor. De fato é um grande privilégio para nós como igreja, para nós como cristão, e também para você que, conquanto ainda não seja um crente, um evangélico, está aqui nesta noite para participar dessa festa tão bonita e tão inspiradora da nossa fé. Meus queridos irmãos e irmãs, nós vamos ler a palavra de Deus nesta noite, e eu quero ler a palavra de Deus com você na segunda carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Coríntios, segunda aos Coríntios, capítulo 8, nós vamos fazer a leitura dos versos 1 a 5 e do verso 9. Sentado como você está, vamos ler o que nos diz a palavra de Deus nesta noite. Assim está escrito: agora, irmãos, queremos que saibam da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era o desejo de Deus. Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, embora sendo rico por amor a vocês, se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Vocês se tornassem ricos. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar. Curve sua cabeça e vamos dar graças. Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio, pela alegria que desfrutamos de podermos nos reunir como igreja do Senhor nesta noite, para celebrar o Teu grande nome, para reconhecer que Tu és o Deus da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração. Muito obrigado por Cristo Jesus ter ido à cruz do Calvário e se oferecido por nós, para que hoje tivéssemos vida, paz e esperança. Muito obrigado pela Tua palavra, que é viva e eficaz, que é capaz de penetrar no mais profundo do nosso coração e nos transformar nas pessoas que o Senhor quer que sejamos. Nós lemos a Tua palavra mais uma vez e queremos pedir que o Santo Espírito que inspirou o apóstolo Paulo a escrever esse texto, possa ele também abrir os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra e assim crescermos na fé e vivermos tudo aquilo que o Senhor espera que vivamos. Assim nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre esse assunto, uma igreja cheia da graça de Deus. Nós sabemos que a igreja é, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios,
A igreja é o cenário. A igreja é o cenário onde a multiforme graça de Deus se manifesta e se revela. O que é isso? A igreja é o lugar, a igreja é o espaço, a igreja é o cenário, a igreja é o povo a quem Deus revela as suas mais diversas formas de agir e de abençoar o mundo e as pessoas. É por essa razão que a igreja é o corpo de Cristo, sendo Cristo o próprio cabeça da igreja, o próprio cabeça da igreja. A igreja é a expressão do amor, da graça, da bondade, da misericórdia, da compaixão de Deus nesse mundo. E é no ambiente da igreja, é no espaço da igreja, é no corpo de Cristo chamado igreja, que a graça de Deus se revela, se manifesta das suas mais diversas formas. É por essa razão que a igreja tem que ser cheia da graça. A igreja tem que ser cheia da graça do Senhor. No texto que nós lemos, o apóstolo Paulo estava organizando uma coleta de ofertas em favor da igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo, você sabe, eu também, era apóstolo para os gentios, para as igrejas não judias. E ele levava o evangelho e fundou diversas dezenas de comunidades. Mas ele soube que os irmãos da igreja da Judéia, de Jerusalém, estavam passando uma crise financeira muito séria. Havia muita fome em Jerusalém. E os crentes de Jerusalém estavam passando necessidade. Então o apóstolo Paulo convocou as igrejas que por ele foram fundadas para se reunirem e levantarem uma quantidade de ofertas para que ele enviasse, para minorar a fome, as dificuldades daqueles irmãos lá da Judéia. E ele fez isso na Macedônia e está escrevendo aos coríntios, argumentando aos coríntios, pedindo que aquela igreja se una a ele e às igrejas da Macedônia naquele intento, naquele projeto de abençoar a igreja pobre da Judéia. E aí ele usa dois argumentos que a gente chama na retórica de argumentos ad exemplum, ou seja, são os argumentos pelo exemplo. Usa dois exemplos de extrema generosidade. O primeiro exemplo é o exemplo das igrejas da Macedônia. As igrejas da Macedônia são três: Tessalônica, Filipos e Bereia. São essas três cidades que o apóstolo Paulo fundou igreja naquela região da Macedônia. E essas igrejas se irmanaram com o apóstolo para levar ofertas para os irmãos carentes da Judéia. E Paulo usa o exemplo dessas igrejas para argumentar, para incentivar, para motivar os coríntios a também entrarem nesse projeto lindo de cuidar da igreja de Deus. E o que ele fala aqui dessas igrejas, de fato, é de nos causar inveja, a mim, a você, como cristãos e como igreja hoje. Ele diz que a graça de Deus estava agindo de tal maneira naquela igreja, naquelas igrejas, especialmente na igreja de Filipos, que eles se tornaram parceiros fundamentais para sustentar, para abençoar, para serem expressão viva do amor e do cuidado de Deus no mundo. Irmãos, preste atenção. Como é que Deus age no mundo? Deus pode fazer coisas extraordinárias, Ele é Deus. Ele pode agora mesmo descer do céu e com uma palavra produzir comida e alimento para matar a fome de todas as pessoas na terra. Ele pode nesse momento descer do céu e com uma palavra acabar com a violência, toda a violência da humanidade.
Ele pode descer do céu e com uma palavra acabar com todas as injustiças humanas. E por que Ele não faz? Ele não faz porque o corpo do seu Filho já está aqui. E se há uma forma de Deus agir na terra, é por meio de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja. Paulo diz que a graça de Deus se manifestou entre as igrejas da Macedônia, e a palavra graça aqui não se refere à graça salvadora, mas a graça salvadora que capacitou a igreja a ser uma expressão do amor e do cuidado de Deus para com os crentes pobres da Judéia. Os irmãos, em resposta ao grande e imensurável amor de Deus, estavam demonstrando tanta bondade, tanta generosidade. E é por isso que eu estou dizendo que esta igreja era uma igreja cheia da graça de Deus. Compelidos, constrangidos, motivados, impulsionados pelo grande amor do Senhor por eles, eles manifestaram 4 coisas. Porque quando nós somos uma igreja cheia da graça, nós aprendemos 4 coisas. Primeiro, uma igreja cheia da graça sabe conjugar, sabe conciliar tribulação com alegria. E veja o verso 2. Ele diz assim: eles têm sido provocados por muitas aflições, provados por muitas aflições, mas sua grande alegria. As igrejas da Macedônia, especialmente Filipos, estavam vivendo tempos ruins também. Eles tinham sido perseguidos, tinham sido provados, eles estavam sofrendo por causa do Evangelho também. Alguns deles talvez até tinham perdido seus bens. A igreja da Macedônia estava sofrendo, mas Paulo coloca aqui, concilia 2 coisas aqui que parece que não é conciliável. Apesar da tribulação, eles enfrentavam aquele tempo de tribulação com alegria, com alegria. Isso é interessante, porque uma igreja cheia do Espírito Santo, cheia da graça de Deus, ela enfrenta seus tempos difíceis, ela enfrenta seus tempos de tribulações, ela enfrenta suas crises, como nós estamos enfrentando hoje no Brasil, não de cabeça baixa, não com sentimento de derrotismo, não com depressão, não com ansiedade, não com pessimismo. Uma igreja cheia da graça de Deus olha para as circunstâncias, olha para as adversidades, olha para as tribulações com esperança, com fé, e consegue ainda ter alegria no meio das tribulações. Uma igreja cheia da graça de Deus sabe conciliar os sofrimentos das tribulações com a alegria de ter Jesus no coração. Aquelas pessoas estavam enfrentando momentos difíceis em suas vidas, mas ainda assim não se deixaram entregar ao derrotismo e nem deram dessa desculpa para não participar do projeto do apóstolo Paulo. Eles poderiam ter dito, quando Paulo lhes falou do que ia fazer, do que estava levantando, das ofertas, da campanha que estava fazendo em favor dos irmãos lá da Judéia, eles poderiam ter dito: Paulo, nós não podemos lhe ajudar, nós estamos sendo perseguidos, nós estamos tendo escassez, nós estamos vivendo pobreza. Paulo, nós estamos perdendo riquezas. Paulo, nós estamos passando por dificuldades também. Mas não, eles estavam alegres. E sabe por quê? Porque o crente não pode depender das circunstâncias para ditar o seu coração. Nós, como filhos de Deus, temos alegria e felicidade e satisfação em Deus e não nas situações que nós enfrentamos. Nós não precisamos que tenhamos bolso cheio, saúde para dar e vender e muita coisa boa na nossa vida para a gente se sentir bem e feliz. Não, porque a nossa verdadeira riqueza, a nossa verdadeira satisfação, a nossa verdadeira felicidade está em Deus. Foi isso que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses. Ele disse: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é ter
riqueza e o que é passar por pobreza, o que é ter o que comer e o que é passar fome. Ele diz: eu sei, eu tenho experiência de todas essas situações e eu aprendi a estar contente. Eu não permito mais que essas situações que rodeiam a minha vida ditem o meu modo de enxergar a vida, ditem o meu estado de humor, ditem as minhas emoções e principalmente afoguem a minha fé. Eu digo isso porque vamos olhar para mim e para você. Os problemas que você está enfrentando hoje, por exemplo. Você chegou aqui cabisbaixo, alguns de nós chegou aqui arrasado, preocupado, angustiado, porque as coisas não estão bem, que tem dívidas para pagar, os problemas estão se avolumando, as dificuldades estão se aumentando, a gasolina a R$8, o quilo de carne só dá para comer uma vez por semana, e olhe lá, a situação está feia, o nosso país, a crise afeta principalmente os mais pobres, e a gente vai se abatendo, a gente vai perdendo a esperança, e o nosso olhar quanto ao futuro vai ficando cinzento, e a gente perde a alegria de cantar, a gente perde a alegria de servir a Deus, a gente perde a alegria de adorar a Deus, como se nós temos que depender, como se tivéssemos que depender que a vida tivesse tudo muito bem. Se não tiver tudo muito bem comigo, então eu não tenho alegria para viver. Então o meu Deus são as circunstâncias, não é o Senhor. O apóstolo Paulo diz: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Se tiver tudo bem, louvado seja o Senhor. Mas se nada tiver bem, se der tudo errado, bendito seja o nome do Senhor, porque a minha felicidade não está no meu bem-estar, a minha felicidade está em Deus. Diga amém. Como é que você está enfrentando esse tempo de crise que você está passando hoje? Talvez alguns de vocês estão se deprimindo, ansiosos, alguns tenham pensado até em fazer besteira com a vida, não é? Será que nós estamos permitindo que as tribulações da vida roubem o nosso sorriso, roubem a nossa paz, roubem a nossa alegria de viver? Não deixe não. Porque se você deixar, você está dizendo que é seu coração, que a sua vida está fincado nas situações, e a vida passa, tudo passa, o mundo passa. Nosso coração tem que estar em Deus, aconteça o que acontecer. Se tiver tudo bem, louvado seja o nome do Senhor. Se não tiver bem, louvado seja o nome do Senhor. Meu coração está naquele que nada pode tirar de mim, que ninguém pode tirar de mim, nada pode tirar o seu amor, porque nada me separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas é claro que a gente se entristece. Eu não espero que você, passando por muitos problemas, saia rindo à toa, dando gargalhadas, como se tivesse acertado na Mega Sena. Não, o que Deus quer é que você não permita que as dificuldades pelas quais você está passando hoje torne sua vida sem sentido, vazia, sem alegria, torne sua vida, afunde você na depressão, afunde você na ansiedade. Os irmãos de Filipos, mesmo vivendo isso, a graça de Deus era tão poderosa na vida deles, que eles não usaram isso para não participar daquela oferta aos pobres. Pelo contrário, diz o texto, que mesmo diante de tanta tribulação, eles viviam alegremente e pediram. E aqui está a segunda coisa: uma igreja cheia da graça de Deus sabe conjugar pobreza com generosidade. Eles não apenas estavam sofrendo, mas eles estavam empobrecendo. Filipos, Tessalônica e Bereia eram cidadezinhas pequenas para a época, eram cidades sem riquezas, as igrejas eram igrejas pequenas e pobres. Mas a pobreza deles não foi desculpa para dizer assim: ô Paulo, nós estamos sofrendo, nós estamos aperreados para caramba, e você vem dizer que nós vamos repartir o pão com quem está lá distante, na Judéia, passando fome também, que nem nós aqui. Não foi isso que eles disseram. Diz o verso 2: mas a sua grande alegria
e extrema, olha a expressão, extrema pobreza, transbordaram em rica generosidade. Olha o contraste aí, a extrema pobreza se transformou em rica generosidade, de modo que eles, da pobreza, e no meio da pobreza eles pediram para participar. Eles não pediram, diz Paulo, eles imploraram para participar. Irmãos, porque pobre não é aquele que não tem o que dar, pobre é aquele que não quer e não sabe o que dar. Aquela igreja tinha um coração tão transformado pela graça de Deus, que eles participaram daquela campanha em favor dos pobres, porque eles não permitiam que, mesmo naquela situação de necessidades, eles se furtassem do privilégio de ser expressão do amor de Deus na vida dos outros. É interessante que isso é geral nas igrejas, quando se faz uma campanha para ajudar uma pessoa, para fazer qualquer coisa na obra de Deus, quem mais ajuda? Os mais pobres. Geralmente são sempre os irmãos mais aperreados, são sempre os irmãos mais apertados, que vivem com um orçamento bem pequenininho, que administram uma vida cheia de limitações, que mais participam. E por quê? Por que é assim? Porque só quem vive assim conhece o tamanho da graça provedora de Deus todos os dias na sua vida. Não é preciso ser rico para ser generoso. Quem diz assim, eu não posso dar nada porque eu não tenho, quando eu for rico eu vou ajudar. Meu irmão, isso nunca acontecerá. Quem não é fiel no pouco nunca será no muito. Quem não é capaz de dar 10 centavos, 10 milhões, nunca mais. Não é preciso ser rico, basta ter um coração transformado. Há 5 evidências de que eu não tenho um coração generoso. Pastor, como é que eu sei que eu não tenho um coração generoso? Primeiro, quando você vê uma pessoa passando necessidades, isso não traz nenhum constrangimento para mim. Eu olho a pessoa, está passando problemas, não sinto nada, não me afeta em nada, para mim é a mesma coisa que nada. Isso é grave. Segunda coisa, eu tenho dificuldades em dar qualquer coisa que eu acho valioso para mim. Eu até poderia ajudar, mas se eu der vai faltar para mim. Mas eu não posso dar. Eu tenho dificuldade de dar alguma coisa que para mim é importante. Terceira coisa, eu tenho mais roupas do que eu preciso usar. Eu tenho mais coisas do que eu realmente necessito, mas eu tenho dificuldade de doar para alguém. Sabe, eu seguro, eu guardo. A maioria de nós tem tanta coisa que nunca usa. Você vê na casa de muitas pessoas um monte de quinquilharia velha que ela não usa, deixou envelhecer, mas não deu para ninguém, porque tem dificuldade em compartilhar com o outro. Quarta coisa, quando você doa para alguém, você doa apenas o que não presta mais para nada. A gente vê muito isso nos chamados bazares da igreja. A gente diz, irmãos, vamos fazer um bazar para missões, ou um bazar para dar roupa aos irmãos. Chega pessoas aqui com roupa velha rasgada, com sapato totalmente furado, que nem o lixo quer. Nem o lixo quer. Como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? É muita miserabilidade. Se não serve para mim, não serve para ninguém. Não serve para ninguém. O meu coração é esse daí. É um coração de dar para o outro o que não serve, o que não tem mais valor para mim. E não é isso. Generosidade é compartilhar aquilo que me custa. Esses pobres, materialmente falando, de Filipos e da Macedônia, deram da sua pobreza, mas não segundo a sua pobreza. A gente vai ver isso já já. Eles deram não segundo a sua pobreza, eles deram além da sua condição, eles se esforçaram. Não é preciso ser rico para ser generoso. Aliás,
Quanto mais consciente da necessidade do outro, mais generoso é que nós somos. E os irmãos de Filipos, que viviam condição semelhante, um pouquinho melhor do que os irmãos da Judeia, foram os que foram expressão mais viva da generosidade de Deus, porque eles eram a manifestação da generosidade de Deus. Deus estava sustentando os irmãos da Judeia através deles. Em terceiro e penúltimo lugar, uma igreja cheia da graça sabe conciliar privilégio com responsabilidade. Veja o que diz o verso 3 e o verso 4. Diz Paulo: posso testemunhar que eles deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e fizeram por iniciativa própria. Eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Tem um monte de coisa para a gente analisar aqui. Primeiro, é que eles não deram segundo a sua pobreza. Eu sou pobre, eu vou dar como pobre. Não, eles não deram da segunda a sua pobreza, eles não deram da pobreza, eles deram além da sua própria pobreza. Isso é que é amor, que é bondade. Eles entenderam que cuidar dos mais pobres não é um dever, é um privilégio. É um privilégio, meus irmãos, para nós enquanto cristãos, contribuir na obra de Deus. É um privilégio somar na obra de Deus, é um privilégio cultuar a Deus, é um privilégio servir no ministério, é um privilégio cantar, tocar, assistir um culto, fazer parte da igreja, é um privilégio contribuir para missões, é um privilégio ser dizimista, é um privilégio, é muito mais do que um dever, do que uma obrigação, é uma honra para nós dizer que daquilo que Deus nos dá, nós somos instrumentos dele para sustentar o seu reino. O seu reino. Deus não quer que vejamos a nossa contribuição como uma obrigação sisuda, legalista, mas todas as coisas que você for fazer para Deus, seja para abençoar um pobre, seja para abençoar a igreja, seja para ajudar o reino de Deus, sinta-se honrado. É uma honra o irmão ser recepcionista e receber seus irmãos ali na porta e dar boas-vindas. Você é a cara da igreja. É uma honra você ser professor das crianças que ali estão sendo cuidadas por nossos irmãos. É uma honra você poder dizer: eu ajudei a limpar o templo para os irmãos adorarem a Deus. É uma honra você dizer que é minha oferta, a oferta que Deus me deu, que ajuda a pagar essa energia e que mantém esse templo tão bonito, tão arejado, para nós cultuarmos a Deus. É uma honra, é um privilégio. E os irmãos de Filipos não pediram, eles imploraram, e não uma vez, e não duas, mas várias vezes, diz Paulo, eles suplicaram repetidamente o privilégio de participar. Paulo nos deixa, Paulo olhava para ele: meu Deus, o que essas pessoas podem dar? Eles já são pobres, como é que vão ajudar pobre? Mas Paulo não podia fazer isso. Eles não aceitaram um não como resposta, até porque se Paulo não lhes permitisse, isso seria um prejuízo para a própria igreja, porque é só dando que a gente recebe, é só compartilhando que nós somos abençoados, é só amando que nós recebemos amor, é só sendo instrumento da graça que nós somos alvos de graça maior ainda. Por isso que Paulo permitiu que eles pudessem compartilhar. É um privilégio, não veja como responsabilidade. Tem igrejas que chega no final do ano, chega o momento de escolher os irmãos para cargos e ministérios da igreja, e fica aquele empurra do lado, empurra do outro. Um diz assim: eu não quero mais fazer parte disso, eu não vou assumir responsabilidade daquilo, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu quero esse ano, eu quero cuidar disso, eu quero viver minha própria vida, não quero responsabilidade com a igreja. Irmãos, não é para a igreja ficar pedindo nada a ninguém. É um privilégio você chegar a dizer assim: igreja, irmãos, pastor ou irmão de ministério, me dê a honra, eu lhe peço, eu lhe imploro, me dê a honra de servir ao meu Senhor na minha igreja.
em qualquer função, mesmo que seja em qualquer função, porque todas as funções no corpo de Cristo são importantes, e é um privilégio quando a gente serve a Deus, quando a gente é útil a Deus. Deus nos abençoa muito. O problema é que nós vivemos hoje uma geração de muitos crentes e muitos cristãos, e eu espero que não tenha nenhum que pense assim aqui nesta noite, que pensam que ser crente é só receber, só receber, só receber. E não é. Ser cristão é doar-se, ser cristão é entregar-se, ser cristão é servir. A propósito, você já faz parte de algum ministério da igreja? É um privilégio, e Paulo não poderia cortar esse privilégio dos irmãos. A vida espiritual do crente em Cristo Jesus o leva a querer contribuir com sua vida, com seu tempo, com seus dons. Não é necessário que não é preciso que a igreja implore para que as pessoas fiquem assumindo cargos. Às vezes na igreja fica um irmão assumindo 10 cargos. Pensam até que o irmão é um super-homem, porque não tem ninguém. O irmão tem que ocupar 10 funções, porque o restante do pessoal só recebe. Isso está errado. E diz mais uma coisa, diz que eles se ofereceram voluntariamente, não foi por obrigação, foi voluntariamente, se doaram ao Senhor. Não havia constrangimento. Irmãos, não é para a igreja ter que, e nem pode, nem igreja, nem líder, constrangendo a igreja a fazer o que ela não deve, o que ela tem que fazer, o que ela deve ver como privilégio. É a igreja que tem que suplicar a liderança o privilégio de servir, o privilégio de ser útil, o privilégio de glorificar a Deus com sua vida, com seu tempo, com seus dons, com seus talentos, voluntariamente. Não é preciso ficar os irmãos de missões implorando: irmãos, vamos dar oferta para missões, irmãos, nossa oferta está desse tamanho, vamos mandar para os missionários uma oferta que só dá para pagar um mês de salário de um missionário que está sofrendo lá no campo, implorando. Aí o irmão fica se justificando: eu sou pobre, eu não posso. E é exatamente porque você é pobre que você não pode, mas não é porque é pobre materialmente, é porque é pobre de visão. Não é a pobreza financeira que nos permite ou que nos proíbe, é a pobreza espiritual, que quando a gente tem a graça de Deus na nossa vida, a gente quer servir mais e mais ao Senhor. Em último lugar, uma igreja cheia da graça, ela sabe superar expectativas com realidade. Observem, 2 vezes Paulo teve suas expectativas superadas com aquela pequena igreja. Veja o verso 3 e 5, ele diz assim: posso testemunhar que eles deram não apenas o que podiam, mas muito além disso. Paulo esperava uma coisa e eles fizeram outra. Verso 5 diz: fizeram muito mais, ou fizeram mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi se entregar, ou foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Há 2 expectativas superadas aqui. Paulo esperava que eles doassem, e eles doaram mais do que podiam. Paulo esperava que eles apenas doassem, mas eles não só doaram coisas, eles doaram suas próprias vidas. Como assim? Alguns de Filipos se tornaram parceiros do ministério do apóstolo Paulo, servindo ele em todos os lugares onde foram, como é o caso de Epafrodito e outro, que serviu a Paulo a todo instante, se entregou pela obra do Senhor. Uma igreja de Cristo cheia da graça, um crente cheio da graça, precisa suplantar, superar as expectativas humanas e ir além. Deve não apenas entregar o que tem que ser entregue, mas a sua própria vida ao Senhor, porque tudo aquilo que a gente faz deve levar o nosso coração junto, a nossa vida junto.
Tudo aquilo que a gente faz para Deus leva a marca da nossa espiritualidade, meus irmãos. Irmãos, se eu não preparo um sermão, se eu faço um sermão nas coxas, se eu não me importo em estudar, se eu não me importo em me preparar para pregar a palavra de Deus para vocês, se eu chego aqui relaxadamente, abro um texto bíblico e saio falando coisa por coisa, os irmãos dizem assim: eita, que pastor hoje não sabia o que dizia, não leu nada, não falou nada, não soube o que dizer, porque aquilo é reflexo da minha fé, da minha espiritualidade. O serviço que eu ofereço a Deus é um espelho do meu coração. Da mesma forma é tudo que a gente faz. Se você vem para servir ao Senhor, você vem para o culto e passa o tempo todo olhando para as paredes, se preocupando com o amanhã, olhando o celular, sem colocar o seu coração na presença de Deus. Se você vem para servir a Deus em qualquer área, chega atrasado, faz de péssima qualidade, aquilo é um reflexo da sua espiritualidade. Tem que mudar. Os irmãos de Filipos não deram só ofertas, eles entenderam que tudo que eles ofereciam a Deus tem que ser reflexo de sua própria vida. Nenhuma oferta pode ser verdadeira a não ser aquela que vai com um pouco de nós, ou o todo do nosso coração para Deus. E é isso que Deus quer receber. Paulo foi surpreendido, porque aquela igreja o surpreendeu em duas coisas: ela deu mais do que podia, e ela deu mais do que coisas, ela deu a si mesmo. E ele acrescenta: como Deus queria, ou como era o desejo de Deus, porque o que desejo de Deus não é coisas e nem serviços. Sim, Deus precisa do meu serviço, Deus precisa do meu trabalho. Agora, nesse momento, Deus está usando várias pessoas. Aquele irmão que está lá na transmissão, aquela irmã que está lá na EBD, aquele irmão que está na porta, a irmã que limpou, que arrumou. Deus usou todas essas pessoas, e todas essas pessoas foram manifestações do cuidado, do amor de Deus para a nossa vida, para que chegássemos aqui e adorássemos a Deus de uma forma tão tranquila como estamos agora. Mas, além de tudo isso, Deus quer receber a nossa vida por inteiro, como oferta agradável a Ele. Essa era uma igreja cheia da graça de Deus. A graça de Deus se manifestou naquela comunidade, de tal forma que ela se tornou uma manifestação viva do amor e do cuidado de Deus na vida de outros irmãos lá da Judéia. Preste atenção, vou repetir o que eu disse lá no começo. Deus continua agindo no mundo. Ele pode agir da forma como Ele quiser. Ele é Deus soberano, poderoso, mas Ele geralmente age por meio de nós. Essas mãos e as suas mãos são as mãos de Deus para abençoar o mundo. Os seus pés, os meus pés, são os nossos pés que Deus quer usar para abençoar o mundo. A minha boca, a sua boca, são bocas que Deus quer usar para abençoar. Nossa vida como expressão do corpo de Cristo é a manifestação da graça de Deus no mundo. Quando eu digo que devemos ser uma igreja cheia da graça, não devemos pensar na igreja como a igreja instituição, mas a igreja sou eu. Deus quer que você e eu sejamos uma igreja cheia da graça de Deus. Deus quer que você e eu sejamos pessoas, crentes, cheios da graça de Deus. E crentes cheios da graça de Deus são generosos, são voluntários, são dedicados, são abnegados à obra do Senhor. E essa é a palavra de Deus para o meu coração e para o seu também. Como é que eu e você podemos responder? É apenas dizendo: eis-me aqui, Senhor, eu quero ser a tua resposta. Senhor, eu quero ser uma pessoa cheia da tua graça neste mundo, para abençoar a vida do próximo
e para abençoar a tua igreja também. Essa é a sua resposta, porque essa é a minha resposta. Se essa for a sua resposta para Deus, eu peço que você fique em pé onde você está e nós vamos orar. Vamos orar por você, por mim, para que Deus nos use como resposta dele no mundo, como resposta dele para abençoar as pessoas desse mundo sem Cristo. Deus nos chama, Deus chama a mim, Deus chama a você para sermos esta igreja cheia da graça do Senhor. Vamos orar? Curve sua cabeça e diga ao Senhor: nosso Deus e nosso Pai, nós te adoramos por tudo que o Senhor é. Nós te bendizemos por teu Espírito Santo ensinador das nossas vidas. Nós te louvamos pela tua palavra que nos confronta, mas que nos abençoa, que nos cura, que nos restaura, que nos liberta. Nós te louvamos, ó Deus, por teu Espírito Santo que está a falar conosco através das Sagradas Escrituras, e como resposta à tua palavra, ao chamado do Senhor para sermos uma expressão do teu amor no mundo, nós dizemos sim. Nós dizemos: eis-nos aqui, envia-nos, envia-me a mim. Nós queremos sim, ó Deus, que o Senhor trate conosco, que o teu Espírito Santo derrame seu poder, a sua unção sobre nós, nos dando compreensão plena da tua vontade para a nossa vida, nos fazendo enxergar esses tempos difíceis pelos olhos da fé, com confiança, com esperança, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, pois nós cremos em Ti e cremos no Senhor Jesus Cristo, cremos na Tua palavra. Abençoa a minha vida, Senhor, e a vida de cada um dos meus irmãos e irmãs aqui, e os usa, e nos usa para a Tua glória, em nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. O povo de Deus diz: amém. Bendito seja o nome do Senhor.